Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre captação psíquica, que é um assunto que a gente trabalha muito na apometria. É um assunto que todos que estão aqui adoram falar sobre, né? Trabalhar com. Existem algumas pequenas dúvidas, a gente vai passar um pouco da parte teórica e no final a gente vai abrir para troca de experiência, como que cada um enxerga, como que cada um vê, como que cada um interpreta. Vou dar uma acelerada, porque a gente tem bastante slide hoje, para variar. Então, conceito e preconceito. Vamos dizer o seguinte, que para enfatizar o assunto e alertar alguns espíritas que têm dificuldades de aceitar a apometria, esse é um trecho do livro do Godinho, tá? Abertura do prefácio. Citaremos Manuel Filomeno de Miranda no livro SOS Família, no capítulo Personalidades Parasitas, onde ele fala de personalidades. Página 84, onde se refere a personagens que assomam do inconsciente já no livro O Despertar do Espírito, na primeira edição. Joana assim expressa: nesse imenso oceano inconsciente move-se os eus, que emergem ou submergem. Então, nós estamos falando de personalidades aí no livro da Joana de Ângeles. Necessitando de anulação e desaparecimento através das luzes do discernimento da consciência do si. Então, ela está falando do tratamento dessas personalidades. André Luiz, em Mecanismos da Missão e Animismo, na página 165, afirma: frequentemente pessoas encarnadas exprimem a si mesmas, ou seja, elas estão representando elas mesmas, né? A emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas. Então, é só uma pequena amostra que é colocada aí, onde livros espiritualistas de várias matizes e autores diferentes abordam essa questão das personalidades, com outros nomes, obviamente. Os muitos eus que me influenciam. Então, tem uma imagem aí, né, do anjinho, do capetinha, porque as nossas personalidades, elas nos influenciam o tempo todo. Vamos fazer uma retomada de um estudo que nós já vimos, que é da essência da criação da centelha divina até a gente chegar aqui no planeta Terra. Então, a centelha divina, criada por Deus Pai, fonte criadora de tudo, ela está lá numa dimensão e ela começa a progredir, vai progredindo da pedra para o vegetal, para o animal, para o hominal, e vai se desenvolvendo moralmente, intelectualmente. Em um certo ponto, para facilitar esse desenvolvimento da centelha divina, ela se desdobra, né, como se fossem tentáculos, e uma parte dela, que a gente vai chamar de fractal, ele vai ser iniciado numa outra dimensão, no outro universo, numa outra galáxia, num outro planeta, sempre inferior ao que está a centelha original. E assim vai sucedendo conforme a necessidade. E essa centelha divina ela vai se desdobrando em fractais, em universos, dimensões diferentes. Essas centelhas, esses fractais originários, eles iniciam também um ciclo evolutivo e vai subindo. Conforme ele vai subindo, ele vai alcançando as centelhas mais altas e vai se fundindo novamente, o que faz com que exista uma multiplicidade de eus em universos paralelos, todos em desenvolvimento, que no final vai formar o uno, o um, ou seja, todos como pertencem à mesma centelha divina e é a mesma alma, só que dividida, a tendência é que lá em cima volte a ser um novamente. E vamos imaginar agora uma centelha divina que foi a última a ser criada na dimensão mais baixa, que é a terceira dimensão, que é um fractal dessa centelha dessa alma multifractal, que é você aqui no planeta Terra. Então agora nós vamos estudar esse fractal que está aqui no planeta Terra. Bom, então, como eu já disse, é um resumo aí, a fonte criadora cria a alma começa a sua evolução, ascende de dimensão,
alma original, o eu superior, cria uma cópia fractal em dimensão mais baixa. Conforme a dimensão do eu superior, que é a centelha mais elevada, novos fractais vão sendo criados ao longo da evolução em várias dimensões, universos paralelos. As dimensões são universos paralelos que proporcionam novos conhecimentos para aquela alma. Nas dimensões mais altas, os fractais voltam a se unir no fractal originário, se fundindo e absorvendo todos os conhecimentos. A possibilidade da divisão da alma possibilita uma evolução mais rápida do que se fosse um fractal único, tentando se desenvolver numa linha reta. Bom, aí pegamos aquele fractal que está aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, que veio para cá. E esse fractal agora, ele é um fractal que ele é composto por vários corpos. Assumidamente 7 corpos, que são os corpos físico, etérico, astral. O físico é material, o etérico é semimaterial, o astral já é astral, e os mentais inferior, superior, búdico e átmico, onde o átmico faz parte da centelha divina. Então, esse fractal, agora nós dividimos eles em 7 corpos. A caminhada de cada fractal dentro de uma dimensão cria uma linha evolucionária só dele. Então, agora a gente vai estudar só esse fractal que está aqui no planeta Terra. Um karma e um dharma é criado para cada fractal dentro de cada dimensão. Então, esse fractal que está aqui começou a evoluir, reencarnar, e ele foi gerando karmas e dharmas, né? Onde os karmas, a gente fala que é o resgate do que a gente errou em encarnações anteriores, e o dharma é o que a gente colhe de aprendizado de uma maneira como se fosse uma recompensa. O fractal, então, 7 corpos, 3D, aí nós já falamos, o físico é um corpo material, ele é temporário porque ele se perde, está em terceira dimensão, é a roupa material. O etérico é um corpo semimaterial que também é temporário, só quando você está encarnado você tem ele, também está na terceira dimensão. É a usina de energias, é onde se processa todas as energias que a gente recebe do fluido cósmico universal através dos chakras. Depois a gente tem o astral, que é permanente, que está em quarta dimensão para o planeta Terra. Para outros planetas, essa mesma lógica não funciona. É a sede das emoções. Então, quando a gente trabalha na apometria e espíritos e personalidades com desequilíbrios emocionais, a gente vai trabalhar o corpo astral. Depois a gente tem o mental inferior, que é espiritual, permanente, está em quinta dimensão. Trabalhamos a intelectualidade e os sentidos. O superior também está na sexta dimensão, trabalha-se a vontade. O búdico está na sétima dimensão e o átmico é lá o eu superior. Se o eu superior estiver na 13ª dimensão, o átmico nosso está na 13ª dimensão. Então, nós temos os 7 corpos, mas eles não estão juntos na mesma dimensão. Cada um é mais sutil, porque cada um está numa dimensão diferente, superior à outra. E aí a gente tem vários níveis de consciência. A gente tem níveis de consciência do cérebro perispiritual, que divide aí no futuro superconsciente, passado remoto, passado recente, presente consciente. Depois, quando a gente encarna, o cérebro reduz nossas impressões espirituais, e aí a gente tem o inconsciente do passado recente, do remoto, do presente. Quando a gente fala inconsciente, subconsciente, o consciente é uma coisa muito lógica para a gente porque está aqui agora, a gente acessa ele o tempo todo, né? O inconsciente a gente não tem muito o que acessar dele, o subconsciente também, porque eles podem ser memórias dos corpos mais sutis. Então, apesar dele influenciar o corpo material, que é o corpo físico, você não tem um acesso direto a ele. Como o Chico disse, o telefone só toca de lá para cá. Então, quando a gente fala de inconsciente e subconsciente, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Quando a gente faz um trabalho de ativação das personalidades e subpersonalidades, a gente está ativando essas partes do nosso cérebro. Mais uma vez falando dos 7 corpos. Então, físico, suporte material, etérico,
mantenedor energético, o astral, amor, afeto, gratidão, orgulho, egoísmo e mágoas, o mental inferior, imaginação, razão, raciocínio, reflexão, superior, força, determinação e fé, o búdico é onde fica gravada a nossa biblioteca existencial. Desdobramento dos subníveis. Bom, nós desdobramos em 7 corpos que estão em níveis dimensionais diferentes e agora a gente sabe que a gente também pode dividir esses níveis, né, ou corpos. O primeiro, que é o primeiro nível, que é o corpo físico, não tem jeito de desdobrar. O segundo, que é o duplo etérico, também não tem como você desdobrar. Mas o corpo astral, que trabalha o sentimento, você pode desdobrar. Aí tem um esqueminha que vocês vão ver. Então você vai ter uma personalidade muito voltada para o orgulho, uma muito para mágoa, uma muito para angústia, outra para o afeto, gratidão, amor, e assim sucessivamente. Bom, então a gente, quando faz o desdobramento dos corpos através dos impulsos magnéticos, que está lá na primeira lei, a gente desdobra os corpos na vertical. Então, desdobramento dos níveis e dos corpos espirituais. Só que, ao mesmo tempo, na hora de fazer os tratamentos, que é quando a gente abre os campos, a gente pega cada nível daquele e consegue abrir ele também para atuar em um dos subníveis. Como exemplo, tem uma tabelinha aí para ficar mais claro o que seria isso. Então, do lado esquerdo aí vocês estão vendo o corpo, os corpos, que a gente também pode chamar de níveis, onde a gente tem físico, etérico, astral, tal. Cada corpo desse está numa dimensão diferente e vibra numa dimensão diferente, por isso que eles são desdobráveis. Então, por exemplo, o corpo astral está vibrando numa frequência de 400, o mental 450, o superior 500 e assim sucessivamente. Aí você vai desdobrar o corpo astral para tratar ele. Quando você vai desdobrar o corpo astral, você vai desdobrar ele em subníveis. Então a gente vai ter o subnível da angústia, que é 385 Hz, da mágoa 390 Hz, do orgulho 395, e assim sucessivamente até chegar lá em cima, mas vocês veem que estão todos dentro da faixa astral. Só que depois você desdobrou o corpo que está no subnível 410 do amor, vocês ainda podem subdividir ele mais uma vez em mais um subnível, onde vocês podem tratar dentro do subnível amor, o amor incondicional, que seria 411 Hz, o amor puro e o amor fraterno. Nesse ponto, a gente trabalha com as cores, onde a gente vai fazer a terapia das cores, ou a gente vai usar a questão dos raios ou dos campos vibrados que a gente viu na Umbanda. Então, aqui vocês vão entender a importância da gente ter visto lá os mestres ascensos com os raios, que é onde entra essa questão das frequências aí, e também os campos vibrados dos orixás. Bom, então cada corpo está dentro de uma faixa de vibração específica, que é uma dimensão. Essas dimensões são divididas em oitavas de frequência. O corpo físico é o mais denso, o ático o mais sutil. Os corpos físicos e etéricos são acessíveis, mas muito densos, portanto não desdobra. O búdico e o ático são inacessíveis aos sentidos da terceira dimensão. Os corpos do meio são desdobráveis. Cada corpo pode trazer uma personalidade independente. Cada corpo pode guardar um tipo de problema específico. Todos os corpos desdobrados e relacionados com a encarnação presente nós vamos chamar de sub. Todos os corpos desdobrados e relacionados com encarnações pretéritas nós vamos chamar de multi. O tratamento completo de um fractal passa pelo tratamento dos corpos sub e multi. Ao conjunto de corpos, níveis, subníveis, chakras, nadis, meridianos, nós chamaremos de agregado. As personalidades desdobradas, multi e sub, não fazem parte desse conceito de agregado. Corpos a serem tratados. Não se apresentando espíritos ou personalidade. Eu estou falando agora durante o tratamento, né? A gente abriu o campo e agora a gente vai ver o que a gente tem pela frente. Então vamos lá, corpos a serem tratados. Não se apresentando espíritos ou personalidades ao lado do consulente, começamos o tratamento pelas personalidades
sub ou multi, que forem vistas pela equipe ao lado do consulente. Então a gente lá fez todos os trabalhos iniciais, deu os pulsos, aí o vidente entrou no campo, está lá na casa da pessoa, olhou para a pessoa, olha para um lado, olha para o outro, não viu nada, não tem nada ali na frente dela, ela está vendo só o consulente. Então o que a gente faz? Bom, não havendo personalidade, nem espírito, nem nada, a gente começa pelas personalidades. A gente dá um pulso para desdobrar a personalidade com mais problema, né? Então verificamos os corpos energéticos, a gente começa tratando essa personalidade, olhando os corpos energéticos dela, se está tudo ok. Se algo em desequilíbrio aparecer, podemos dar comandos para dissociação de personalidades ligadas com aquele campo vibratório em desequilíbrio. Então, a gente deu um pulso, não apareceu nada, a gente deu um pulso chamando para desagregar uma personalidade. Olhou para ela, aí você viu naquele corpo da personalidade alguns desequilíbrios. E a gente não sabe de onde que é aquele desequilíbrio. A gente vai dar um segundo pulso para poder identificar de onde vem o desequilíbrio. Se vem de um passado, se vem de energia, se vem de karma. Então, através desse pulso, a gente vai descolar desse corpo o problema que vai ser tratado. As personalidades que se apresentarem devem ser tratadas conforme as técnicas já estudadas. Não se manifestando nenhuma personalidade mais depois de algum tempo de tratamento e ainda persistindo o desequilíbrio energético, o foco muda para um tratamento energético. Equilíbrio de chakras, retiradas de implantes, cirurgias, etc., o que for mostrado. Então, uma vez que a gente já fez aquele filtro das personalidades, não tem mais personalidades para tratar, e o problema ainda persiste, a gente muda o foco para o tratamento energético. Aí tem todos esses itens aí que estão nas técnicas que a gente já discutiu. A diferença de espíritos e personalidades está no fato de que estas têm o cordão de prata. Então, para quem não sabe diferenciar, ou o médium está com dificuldade de ver, vocês vão dar o pulso para que seja o cordão de prata seja mais visível, comece a engrossar, piscar e tal. Nesse momento, sendo uma personalidade, de imediato o médium vai ver. Não sendo uma personalidade, aí fica claro que é um tratamento de espírito. Tendo em vista nossas centenas de encarnações, uma sessão nunca será suficiente. Porém, nossos amparadores, coordenadores do trabalho apométrico, né, que é quem realmente faz o trabalho, a gente trabalha só na assistência, trarão apenas os que necessitam tratar naquele momento. Então, a gente sabe que no trabalho apométrico a gente tem centenas de personagens multi, sub, espíritos e tudo mais que precisam de tratamento. Mas a personalidade, os mentores do trabalho, eles vão trazer para aquele momento do trabalho aquela que precisa. Então, vocês não precisam se preocupar. Isso daí fica no planejamento deles, que é feito antes do início do trabalho. Bom, vamos lá. Eu, terapeuta. Esse trabalho que a gente vai discutir aqui agora foi baseado nas obras do Godinho, tá? Basicamente nos livros Conflitos Conscienciais, Egos e Consciências e Desvendando o Psiquismo, que todos vocês provavelmente já leu mais de uma vez. Essência do ser. Todo ser é dual, ou seja, passa por todas as vibrações extremas e intermediárias. Exemplo, triste, feliz. Nós vivemos num mundo de dualidade, só para lembrar. As energias masculina e feminina são dois polos que todo ser evoluído deve conhecer e viver. Então, todos nós vamos encarnar e reencarnar em polos diferentes, feminino, masculino, porque tem questões de aprendizado muito específico em cada um desses polos. Então, a gente vai estar transitando entre eles no nosso aprendizado, na nossa evolução de alma. Conhecimento da lei divina está implantado no inconsciente de toda a alma, esperando para ser desperto. Isso é uma das leis do universo, que toda alma já vem com isso lá no subconsciente, precisando só de acessar ela. Toda ação negativa, ao contrário à lei, gera uma energia desequilibrante no universo e toda ação positiva, conforme a lei, gera uma energia equilibrante no universo. Portanto, as leis de retorno e a lei de ação e reação devolvem o equilíbrio às energias do universo, ou seja, não há inocentes, há colheita do que plantamos. Então, todas as vezes que nós abrimos um campo, por mais que a gente entenda o sofrimento que a gente está acompanhando, aquilo, na verdade, é uma ação de equilíbrio das energias do universo, seja para bem, seja para mal.
A Roda de Sansara é um livro de contabilidade onde as ações positivas e negativas são registradas. A ascensão do ser depende de um saldo positivo na roda de Sansara, que é conseguido com a evolução moral e o despertar espiritual. Lembrando que quando a gente comete um equívoco perante a lei universal, a lei de Deus, tipo um assassinato, não significa que você tem que ser assassinato para equilibrar essa contabilidade. O amor, ele tem um poder muito maior do que o mal. Então você pode equilibrar essa balança através de atos de amor. Isso é uma das lições que a gente tem que ter sempre quando a gente entra nos campos de resgate com as personalidades e com os espíritos, mostrando para eles que eles não precisam de sofrer para que eles evoluam. Eles podem mudar a vibração deles, passar a trabalhar pelo lado da luz e começar a equilibrar essa contabilidade dessa maneira. Tipos de fenômenos. Dentre os tipos de fenômenos que observamos, descartaremos os seguintes. Fenômeno do desdobramento do agregado humano em corpos, fenômeno anímico. Fenômeno de desdobramento dos corpos emocional, astral, mental inferior, superior, em níveis e subníveis. É um fenômeno anímico. Anímico quer dizer que é da própria alma, né? Fenômeno de manifestação e incorporação, sintonia de espíritos desencarnados. É um fenômeno espirítico. Por quê? Porque é um espírito alheio ao consulente. Então, tudo que é do consulente é anímico, tudo que não é do consulente é espirítico. Fenômeno de manifestação com incorporação de elementos do passado, desdobrados, inconscientes da realidade da pessoa encarnada. Personalidades múltiplas que a gente está falando. Antigamente designados de níveis e subníveis conscienciais, é anímico. Fenômeno de manifestação com incorporação de elementos desdobrados da consciência ou personalidade atual, é as subpersonalidades, personímico. Fenômeno de ascensão mental, acesso mental e leitura dos registros de memória na mente do assistido, leitura de níveis e subníveis, e leitura de pensamentos das pessoas. É personímico, né, que é a telepatia. Fenômeno de incorporação dos espíritos através de personalidades desdobrada do médium que vai até onde se encontra o espírito e sintoniza ele. Personímico espirítico. Por quê? Porque você, através do consulente, você vai acessar um espírito que está assediando ele e, através, indiretamente, você vai estar incorporando aquele espírito. Então, isso é uma classificação dada pelo Godinho com relação ao que é anímico, o que é personímico e o que é espirítico. Tipos de desdobramento. A gente tem os múltiplos do agregado humano, que são os corpos níveis e subníveis. Desdobramento da consciência encarnada que se desprende do corpo físico, podendo afastar-se, autoprojetar-se em viagem astral, deixando o corpo adormecido ou inconsciente. Então, a gente está falando aí de projeção astral. Quando... Bom, deixa eu terminar aqui, depois eu comento. Desdobramento da consciência desencarnada em forma de personalidades. Desdobramentos múltiplos, onde a consciência de vigília permanece ativa em um lugar e inconsciente de que parte desdobrada está ativa em outro lugar. Desdobramento induzido, onde a consciência física permanece lúcida, mas consciente de que está desdobrada e com algum tipo de ação, ou várias, mesmo que estas não possam ser percebidas pelas partes. Desdobramento simples e múltiplo com manifestação de personalidade de passado incorporado e médio, personalidades múltiplas. Desdobramentos simples ou múltiplos da consciência com manifestação de subpersonalidades em médios, desdobramento das subpersonalidades. Esse número 5, que é o desdobramento induzido com a consciência física, permanece lúcida, que é diferente da projeção astral. A projeção astral, você adormece, está inconsciente, o seu corpo sai. Esses 5 aí, você está consciente e uma personalidade sua, um dos seus corpos, desdobrados através de uma personalidade, sai. Esse é o fenômeno que acontece durante o tratamento apométrico. Então, quando o médium e o operador dão os pulsos de desdobramento e vai fazer o tratamento, ele está ali naquele momento consciente,
de tudo que está acontecendo na sala, está acordado, está vendo tudo que está fazendo, mas uma das personalidades de um dos corpos dele vai desdobrar e vai entrar no campo para fazer o tratamento. Então, o que acontece com a gente durante o tratamento apométrico é o item de desdobramento número 5. Fenômenos de sintonia mental e incorporação. Sintonia mental, acesso e a leitura de uma mente em relação aos conteúdos da outra. Isso acontece quando a gente está em comunicação com as personalidades ou com os espíritos, porém, eles não estão incorporados no médium. Tá? É uma conversa telepática. Incorporação é a sintonia crescida de uma ligação através de um canal energético. Então, como a gente já viu em aulas anteriores, existe uma ligação entre os campos do médium e do espírito, esses dois campos se acoplam e através de uma ligação chakral, que vai depender do tipo de espírito, do tipo de canalização, se dá o que a gente chama de incorporação. A incorporação ela pode ser de espírito presente, que manifestando-se em sintonia ou ligação fluídica direta, visível, perceptível junto do médium, ou incorporação de espírito ausente, quando o médium que se desdobra e vai até onde o espírito se encontra. Na apometria, nós fazemos o item B, que é onde o médium desdobra um dos seus corpos, uma das suas personalidades, vai até onde está o espírito que vai ser tratado. Evolução da alma. Cada personalidade representa uma existência de aprendizado com erros e acertos. Acertos são aproveitados em nossa próxima existência e fica no subconsciente. Os erros vão gerar karmas e ressonâncias que poderão influenciar na existência atual, que é o carro-chefe nosso, né? A ressonância de existências passadas na personalidade presente, gerando algum tipo de desequilíbrio, enfermidade na pessoa que a gente está tratando. As pessoas que cruzam nosso caminho, os acontecimentos negativos, podem ser oportunidade de reparar um erro do passado. A ressonância com vidas passadas é nosso eu superior nos alertando para a necessidade de cura de um desequilíbrio. Então, quando uma pessoa chega lá para fazer aquele atendimento fraterno, muitas vezes é o próprio eu superior que induziu ela a ir lá para tratar alguma das suas camadas que estão desequilibradas. As doenças em nossos corpos astrais são registros kármicos do desequilíbrio do passado. Quando a gente passa para aquele tratamento energético, a gente já tratou os espíritos, as personalidades, que a gente abre os corpos energéticos para tratamentos, a gente pode ver manchas vermelhas, cinzas, negras, gosmas, que não são relacionados com miasmas, nem com chips, nem com nada, mas que simplesmente é uma energia que está ali, que veio de uma outra existência, pode ser um envenenamento, um suicídio, alguma coisa assim, que fica como um registro kármico no corpo astral da pessoa. Então, quando é esse caso, e vocês conseguem identificar que é esse caso, tem que se pedir a permissão para tratamento. Se não for permitido, então deixa ali, porque já é o remédio. E quando for permitido, aí existem alguns seres que podem ajudar a gente nesse tipo de tratamento que a gente já viu nas aulas anteriores. O corpo físico é um mata-borrão para expurgar desequilíbrios e equilibrar as energias do universo. Se a gente, então, não tratou os problemas no corpo astral e no corpo etérico, esses problemas eles vão descer e eles vão fixar no corpo físico. E eles vão se manifestar em forma de doenças. Para evoluir a alma, precisa expurgar as energias negativas, expandir a consciência e praticar o bem. O tratamento de personalidades múltiplas passa pelo tratamento dos campos em desequilíbrio e dos pontos de energias dissonantes dos corpos astral e mental. Então, para que a gente possa equilibrar aí a alma, as ressonâncias, os corpos e evitar que isso se materialize, a gente vai tratar o passado dessa alma, as encarnações e também os corpos energéticos. Então, esse daí é o caminho dos problemas que a gente tem o corpo somático, que é o material, duplo etérico, corpo astral. Quando a gente começa a judiar muito do corpo, fazer suicídio, bebida, cigarro,
falar mal, etc., a gente começa a contaminar o nosso corpo, e isso daí começa a subir para os níveis mais sutis, até chegar no corpo astral, e vai ficar impregnado para uma próxima encarnação. Por outro lado, se a gente vai fazer um tratamento de uma pessoa que já está com isso impregnado e a gente quer tirar para que ele não volte para o novo corpo, porque isso veio do corpo antigo, ficou impregnado no corpo astral. Se ele não for tratado, ele vai se materializar no corpo novo, da encarnação nova. Então ele vem do corpo astral, ele começa a se semi-materializar no duplo etérico, e se não for tratado, ele desce para o corpo somático. Um exemplo muito conhecido que a gente tem desse fenômeno é o câncer. Origem das enfermidades pode ser física, emocional, espiritual. Exemplo, dor no estômago é uma questão física, né? Estresse, úlcera. Então é uma questão física, vai lá no médico, toma lá um remédio e ótimo. Pode ser emocional. Então você vai tratar o emocional também, vai num terapeuta, faz um Ho'oponopono, alguma coisa. Então você tratando o emocional, pode tomar alguma coisa leve também, um chá, resolve. Bom, não é físico, não é emocional, então é alguma coisa ligada ao espiritual. Quando é feito o atendimento fraterno, então, primeiro a gente tem que passar por uma peneira, para ver se a pessoa está queixando de problemas, se esses problemas não podem ser resolvidos através de tratamentos físicos e emocionais. Só depois que verificar que não pode, é que passa para a possibilidade de um tratamento espiritual, que seria o tratamento da apometria. Origem das enfermidades. Quando a gente faz o tratamento das enfermidades dos corpos energéticos, existem algumas técnicas que a gente já discutiu, e nas fichas que vêm do tratamento apométrico, quando é feito o atendimento fraterno, ele fala, ó, a pessoa está sentindo isso, está sentindo aquilo. Tem uma fichinha aqui, eu não vou falar porque ela é bem extensa, fica para vocês consultarem com calma depois, que mostra qual que é o chakra que a gente pode se concentrar no tratamento energético com o corpo desdobrado, e aí isso envolve tratamento de cores, pode envolver tratamento de raios, pode envolver tratamento com emplastos da natureza, com elementais, e aí vocês podem ver por esse catálogo aí qual que seria o tratamento mais adequado na hora. Livre-arbítrio. Essa é uma mensagem que eu recebi uma vez antes do tratamento, dizendo o seguinte: você nunca deve levar o nome de uma pessoa para ser tratada se ela tiver consciência, sem autorização dela. Então, todas as vezes que vocês indicarem alguém para tratamento, essa pessoa tem que concordar. Você não pode fazer o tratamento de uma pessoa que não esteja consciente de que ela esteja sendo tratada, a não ser que ela esteja em coma ou que ela tenha menos do que 7 anos de idade ou que ela tenha demência mental. Fora essas exceções, a pessoa tem que procurar por ela mesma ou, no mínimo, autorizar que outra pessoa solicite o tratamento para ela. Personalidades múltiplas. Agora a gente vai falar das múltiplas, que são anímicas, construídas e vividas em outras existências. Possuem nome, sobrenome, título, têm opinião própria, defendem patrimônios, ideias, vestem-se com roupas de épocas. Geralmente apresentam idade e até polaridade sexual diferente da personalidade atual. Podem ser ouvidas e questionadas por qualquer pessoa e observada por aqueles que são sensitivos e médios. Devido à continuidade da vida após o processo da morte, o corpo muitas vezes ainda nem se deram conta de que estão desencarnados, que a gente encontra muito na apometria, algumas personalidades que não sabem que desencarnaram. Gênese das múltiplas. Surgem ou acordam quando ativadas por algum estímulo desencadeador qualquer no plano da consciência física ou espiritual. O deflagrador pode ser um vício, uma vibração, uma imagem, um cheiro, um olhar, um tom de voz, um som, uma provocação, um ataque, um descontentamento, uma humilhação. Então, essas múltiplas, elas acordam por gatilhos, né? Alguma coisa aconteceu que lembra um trauma passado e isso faz com que ela se desacople sozinha ali do agregado e se manifeste como auto-obsessão e como ressonância para o corpo presente. As propriedades das múltiplas. Quando despertam, pode se tornar mais ou menos ativas, reativas, pode ser
cooperadoras, omissas, antagônicas. Processo de associação com outras personalidades semelhantes pode torná-las mais vigorosas, positivas ou negativas. As personalidades múltiplas podem ter muita ou pouca noção de si mesmas. Quando são negativas, elas geram o que as pessoas chamam de autoobsessão, denominando-se de seus pseudo-obsessores, personalidades parasitas, omissas, vingativas. Então, a gente pode falar que a maioria das obsessões que a gente vê por aí, na verdade, são auto-obsessões. E essas personalidades que geram obsessões, elas podem, né, se juntar aí com espíritos, com outras personalidades, conforme está falando aí. Quando frustradas, reagem, interferem, afastam, associam-se a outras personalidades que têm o mesmo tipo de intenção delas, personalidades da própria pessoa, né? Ou espíritos, que pode ser espíritos encontrados por aí. As personalidades múltiplas viciadas podem impulsionar a personalidade física a ligar-se a um vício. Então, se uma pessoa foi, por exemplo, dependente químico numa existência, a personalidade dela, quando se depara com a situação de algum drogado e tal, aquilo liga o gatilho, ativa aquela personalidade e aquela personalidade começa a influenciar ela para ela voltar no vício. As subpersonalidades, que é um personímico, são desdobramentos do bloco do ego ou projeções atuais da própria personalidade. Foram observadas e estudadas por Pierre Janet desde 1898. Então, vocês verem que já é bastante antigo, né? Qual que é a gênese delas, né? Deflagrada por algum evento ou estímulo desencadeador qualquer, geralmente no plano da consciência e da existência física. O desencadeamento pode ocorrer por uma provocação, contrariedade, uma frustração, um desejo não satisfeito. Pode ocorrer ainda por um ataque, um descontentamento, uma humilhação, um medo. Então, a diferença entre os gatilhos das multi com as subs é que as multi é um gatilho relacionado com um trauma existencial de uma outra vida encarnatória, enquanto que o gatilho da sub está relacionado muito com o emocional, com alguma coisa que agride o emocional daquela existência atual. É comum um aparente viciado que comporta-se de forma complicada, agressiva, doentia, ser somente hospedeiro do verdadeiro doente, que mantém-se ocultado e reprimido por meio do julgamento público. Pelo que temos observado, as personalidades após surgidas têm um tempo de existência que pode ser de dias, meses e anos. E aí é outra diferença das multi com as sub, que as multi têm a tendência de permanecer mais tempo do que a sub. A sub, umas vezes que aquele gatilho tenha passado e ela tenha superado aquilo, ela desaparece. As subs são poucas conhecidas em suas propriedades e possibilidades. São confundidas muitas vezes com as múltiplas, com os corpos e subníveis. Mesmo, possuem avançado grau de independência e extraem energia do próprio corpo físico. Podem agir com total consciência de si mesmas. Observa-se que pessoas com bom controle emocional e equilíbrio psicológico normal raramente dão gênesis a sub. Já pessoas emotivas, temperamentais, autoritárias, ciumentas, controladoras, raivosas, melindrosas, odientas e tal, dão passagem fácil a sub. E aí a gente lembra das fichas que a gente trata, muitas vezes as pessoas têm realmente algum problema emocional, né, temperamentos difíceis, e aí você não sabe se o temperamento gerou a sub ou se a sub gerou o temperamento daquela pessoa. Importante que está frisado em cima que as subpersonalidades elas esgotam fisicamente a pessoa, que é mais uma das características para identificar o que é o que. Importante lembrar que quando você se desdobra para ir realizar um atendimento à distância, está produzindo o mesmo fenômeno personímico das subpersonalidades. Só que neste caso o fenômeno é consciente, sob o seu controle, e a subpersonalidade acoplará imediatamente assim que cesse o impulso da vontade que o produziu e acionou.
ou seja, é que a gente já falou, né? A gente desdobra uma das nossas personalidades para fazer um tratamento, terminou o tratamento, voluntariamente a gente reacopla aquela personalidade. É comum quando estou no consultório, aí eu, Godinho, falando, né? Atendendo a um paciente, ocorrer a aparição de subpersonalidades de familiares do mesmo, desdobrada e preocupada com o que a gente está fazendo ali. Às vezes, essas sub mostram-se contrariadas com o trabalho terapêutico que ele está fazendo. Nota: nossas superpersonalidades podem incorporar obsessores em pessoas que nos rodeiam, pode incorporar como obsessores em pessoas que nos rodeiam para nos demover de ações que desejamos realizar. Exemplo, incorporar ou controlar telepaticamente o marido para não irmos a uma sessão de apometria. Então, isso também é interessante, porque as nossas personalidades e subpersonalidades, elas podem incorporar numa outra pessoa que está encarnado, né, agindo como verdadeiros obsessores deles. Então, ao invés de um espírito obsidiando um encarnado, é uma personalidade nossa, e ela faz isso para colocar ideias na cabeça daquela pessoa, para que aquela pessoa faça alguma coisa que nos demova de alguma coisa que nós queremos fazer. Aí eu dei um exemplo aí, por exemplo, uma subpersonalidade de vocês, que não quer que vocês vá trabalhar na apometria, e ela vira um obsessor do seu marido lá e quer que você faça janta ou alguma coisa assim, para você não ir. Isso é mais uma possibilidade. Comportamentos prováveis da sub. Quando incorporado em outra pessoa, geralmente familiar ou pessoa íntima, parceiro ou parceira conjugal, a sub faz com que a pessoa sofra uma série de transformações, provoca um brilho diferente no olhar, um odor. Então aí o Godinho está falando que por exemplo, as nossas personalidades, quando estão incorporadas em outras pessoas para poder atacar a gente de alguma forma, então elas têm esse comportamento que a gente pode identificar, né? Provoca brilho diferente no olhar, um odor diferente na pele, gosto ou hálito diferente, perceptível no beijo, um tom de cor de pele, expressão diferente. Então você percebe que a pessoa está diferente. Sintomas que geram as subpersonalidades dissociadas podem criar confusões de toda espécie, dificultar ou destruir relações afetivas, dificultar aprendizados, provocar desentendimentos, estimular comportamentos, viciações, rebelar-se, frustrar-se, reagir, perturbar o sono, provocar dores, desconfortos. Então, as subpersonalidades dissociadas, elas geram uma quantidade enorme de malefícios, a gente tem que ficar atento a isso, e uma delas é a depressão, que é 99% dos casos que aparecem para a gente. Nos trabalhos que a gente faz de reiki também, presencial ou à distância, o que mais aparece como queixa são os tratamentos de depressão. Vamos falar um pouquinho de PNL aí, rapidinho. O que é PNL? Programação Neurolinguística, que é uma ciência aplicada baseada na estrutura de experiências subjetivas e sua interferência na aprendizagem e no comportamento, ou seja, no controle dos processos pelos quais criamos nossas experiências. Aí tem uma história da PNL, que eu vou pular, vocês podem ler. Tomando o controle da sua mente, princípio por trás da PNL. PNL parte do ponto que você não controla as circunstâncias da sua vida, mas pode controlar o que acontece na sua cabeça, seus pensamentos, sentimentos, emoções e etc. A PNL mostra a você como assumir o controle. Então, é uma técnica, a PNL é uma técnica, a gente já viu lá atrás em um slide, ela é uma técnica que você pode usar para focar a sua mente e controlar emoções, sentimentos e direcionar o que você quer. Poder da crença. O que você acredita pode ser extremamente poderoso. Se você acredita que está doente, que vai morrer, você provavelmente irá. Os médicos bruxos têm usado essa técnica há séculos. Da mesma forma, se você acredita que recebeu algo que o tornará melhor, você tornará. Então, um conceito importantíssimo que a PNL ensina para a gente é que se a gente acreditar ou a gente fazer alguém acreditar em alguma coisa, aquela coisa, ela se materializa. Poder das perguntas.
Uma questão muito importante para ajudar a direcionar esse poder da crença são as perguntas. Então, a gente tem que aprender a fazer as perguntas, porque as perguntas são mais importantes do que as respostas, né? Então, dá um exemplo aí, por que que eu quero mudar? Ou você pode perguntar para a personalidade, né? Por que que você quer continuar da mesma forma? Como será a vida se você fizer assim? Será se você fizer assado? Então, a gente tem que aprender a fazer as perguntas. Aí tem a questão do olhar, aí só para encarnar, dependendo do olhar, você está acessando uma parte do seu cérebro. Depois vocês olham para vocês saberem o que, que a pessoa está acessando quando ela está mexendo os olhos. Existem vários ramificações de metaprogramas dentro da PNL, né? Então, a gente tem essas ramificações, eixo de referência, tem padrão de convencimento, e a gente vai trabalhar com todas elas. Os pressupostos da PNL são: o mapa não é o território que ele descreve, a forma como vemos o mundo, nosso mapa mental do mundo não é o mundo e cada pessoa possui seu próprio mapa mental. O que que significa isso daí? Significa que se você estiver olhando o mapa da cidade de Franca, você não está vendo, por exemplo, o território todo, que é o estado de São Paulo. Então, quando a gente vai focar num ponto, a gente tem que tomar esse cuidado de entender o todo para trabalhar a parte. As experiências possuem uma estrutura. Se puder identificar e mudar essa estrutura ou padrões de experiência, poderá modificar suas experiências também. Quando a gente se defronta com aqueles espíritos que são chefes de falanges, lá nos umbrais, naqueles laboratórios, se a gente conseguir identificar o que dá prazer para ele, o que ele tem medo, qual que são as experiências dele, conseguir entender quem que ele é, como que funciona aquela estrutura, a gente pode direcionar as propostas que a gente vai fazer para eles saírem daquela situação. Corpo, mente e espírito são partes de um sistema em equilíbrio. É impossível não se comunicar. Seja por expressões verbais ou comunicado. Todo comportamento tem uma intenção positiva, mesmo ações nocivas têm uma intenção que em determinado contexto é positiva. O que significa isso? Significa, por exemplo, que se um assassino, um ladrão, um assaltante, ele está assaltando, para você aquilo é uma intenção extremamente negativa e um ato extremamente negativo. Mas para ele é positivo, porque ele não vê aquilo como errado e ele entende que aquele é o ganha-pão dele, é a profissão dele. Então, dependendo de quem está vendo e sobre o ângulo que a pessoa está vendo, as ações podem ser vistas sempre de forma positiva. Em outras palavras, você tem que se colocar no lugar do outro para entender o porquê que ela está vendo aquilo como positivo, para poder mostrar para ela que não é exatamente positivo como ela estava pensando. Isso também para a gente tratar personalidades e aqueles espíritos obsessores. As pessoas sempre escolhem o que é melhor para elas. Se você está fazendo, não está funcionando, então faça diferente. Então, todos aqueles que a gente vai tratar também, eles querem sempre o melhor para eles. A gente precisa entender o que é melhor para eles, porém, trazendo eles para o lado da luz, né? Vou pular esses exemplos, que são grandes, fica aí para vocês olharem depois como aplicar o que a gente acabou de ler, né, vocês dão uma estudada. E agora vem um resuminho muito interessante de PNL, que esse é o que vocês podem usar mais quando tiverem num diálogo ali com a personalidade sub, multi ou com o espírito, que seja. Que é, primeiro, o rapport, que refere-se à sincronia entre duas ou mais pessoas, gestos, forma de conversar. O rapport, na verdade, ele é um espelhamento, né? A gente percebe do que a pessoa gosta de falar, como que ela se movimenta. Se ela, por exemplo, está com as pernas cruzadas, você cruza as pernas, mas não de uma forma escancarada, assim, de uma maneira tão discreta que ela nem perceba que você está imitando ela. Ela põe a mão no queixo, você de repente coça o queixo, põe a mão também. Ela está falando sobre esporte, de repente você mostra interesse por aquele tipo de esporte. Ou seja, de uma certa maneira, você espelha a pessoa ou espírito, personalidade,
para que ele se sinta sintonizado com você, que é a empatia. Gerador de novos comportamentos. Através dessa técnica, a pessoa consegue mudar ou melhorar certos comportamentos. A partir da sua imaginação, o indivíduo estimula como ele gostaria de agir em determinada situação. Então, você vai dizer para ele como que ele poderia agir e como que ele poderia ter ganhos em relação a determinados comportamentos, mostrando que ele sempre vai estar tendo lucro com aquele comportamento. Ponte ao futuro, estabelecer um objetivo claro, né, para a entidade, por exemplo, ó, se você vier para cá, deixar de fazer isso que você está fazendo, ajudar essa pessoa agora, você vai começar a evoluir, não vai ter mais aqueles senhores que batem em você, que são seus chefes lá no umbral, você vai ficar livre, vai ser um espírito liberto e etc, etc. Mostrando o futuro dele se ele mudar de comportamento. Falar sobre metáforas e ressignificação, que no final vocês mostra para aquelas entidades que se colocam como vítima, você vai ressignificar a vida dela para que ela não se sinta mais como vítima. Mudança de atitude, a gente já falou, e perspectivas diferentes. Sempre mostrar perspectivas diferentes, mas sempre usando o raporte e sempre mostrando alguma coisa que gere um ganho no final para a outra parte. A gente tem vários psicanalistas, estou trazendo o Jung aí, que eu acho que está mais ligado com essa questão da PNL e a questão das personalidades. O Jung, ele é uma pessoa que né, muito famoso aí na área da psicanálise. Ele escreveu alguns livros tratando a questão do inconsciente e do subconsciente, onde esses livros dele já falam dessas subpersonalidades. Então, por isso que é interessante a gente estar vendo o Jung aqui. E o que ele fala, né? Primeira coisa que você precisa saber sobre Jung, da teoria junguiana, é que o indivíduo é analisado a partir dos conteúdos do seu consciente e do seu inconsciente. Além disso, uma pessoa é sempre considerada dentro do seu contexto coletivo, ou seja, de todas as experiências dela de todas as vidas, e não isoladamente. Outra questão que Jung faz da divisão da psique, para o médico, ela é a continuidade do ego pelo inconsciente pessoal e pelo inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é composto por tudo que é reprimido da consciência do indivíduo. Importante isso daí. O inconsciente pessoal é composto por tudo que é reprimido do consciente do indivíduo. Memórias negativas, as lembranças dolorosas e os desejos proibidos ficam armazenados. E é isso que vai gerar os desequilíbrios que a gente precisa identificar para poder fazer os tratamentos que a gente faz. Na teoria de Jung, o terapeuta e o paciente trabalham junto para reencontrar o caminho que tem mais a ver com a sua essência. O terapeuta irá buscar compreender simbolicamente o que aquela situação está representando para o paciente. Mais uma vez, falando aí, né, como lá na PNL, você tem que tentar entender o todo para poder ressignificar trabalhando na parte. Compreender simbolicamente, que quer dizer ir além do significado óbvio das situações, buscando entender o que mais está carregando aquela situação de afeto. Podem ser experiências e vivências prévias, crenças ou conceitos e preconceitos. Entender o que nos leva a ter algum tipo de comportamento, sentimento e emoções são as dinâmicas inconscientes por trás deles é importante para que possamos transformar o modo como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo. Isso é importante principalmente quando a gente vai tratar as pessoas que estão com depressão e baixa autoestima. E aí, a gente entendendo que a pessoa está nesse looping, aí entra aquela técnica do desdobramento dos corpos e muitas vezes do desdobramento de uma energia que foi localizada em um dos subníveis que foram desdobrados. E aí você consegue materializar aquela energia, transformando ela em um ponto de referência que você vai usar para fazer um transporte no tempo, para localizar o ponto onde se deu a raiz daquele problema, que pode ser na vida atual, lá na infância, ou pode ser até numa encarnação anterior. Às vezes a gente consegue captar uma parte daquela energia malsã, ela se materializa como uma personalidade que volta no passado e a gente vai
puxando a ponta desse novelo, puxando a ponta, até chegar onde a gente precisa chegar. Então, a gente fazendo um aporte entre apometria, PNL e Jung, a gente tem identificação, se é personalidade multi, ou sub, ou espírito, verificar através de perguntas a relação dela com o consulente, verificar através de técnicas específicas ou de intuição o grau de periculosidade, se o problema estiver no passado, realizar a técnica da regressão, após evidenciar a origem da desavença e mostrar as cenas verificadas se o assunto verificar se o assunto já foi resolvido. A gente não pode jogar nada embaixo do tapete, tem que ir até terminar e resolver aquele campo. Se não tiver claro, ou a entidade, persona ou espírito, não se arrepende e pretende continuar na posição de cobrador ou perseguidor ou desequilibrador, então aplicar as técnicas vistas na PNL conforme a abordagem da psicanálise. Em paralelo, ou ao final, é sempre bom pedir auxílio de Jesus, Maria, etc., né, todos os nossos guardiões. Após os perdões e auto-perdões dos envolvidos no campo, encaminhamos eles para a luz. E aí os espíritos socorristas levam eles para o melhor que melhor se adapta às vibrações deles. Dar os comandos de volta ao presente, desconectar o médium e o operador. Captação psíquica, que é tudo isso que nós acabamos de falar. Captação psíquica consiste em um trabalho de regressão de memória das personalidades múltiplas que visa acessar registros psíquicos inconscientes e desarmônicos que influenciam nossas vidas negativamente, causando distúrbios diversos em vários níveis, tanto físico, mental, emocional quanto espiritual. Quando esses equilíbrios têm como causa raiz questões vividas nessa e em outras existências, onde ainda estamos sintonizados. Dessa forma é usada a regressão de memória, com um ou mais médiuns de incorporação, importante que aí a gente trabalha com médiuns de incorporação, na captação psíquica, para que essas sintonias sejam trabalhadas. Quando um desligamento vibratório com o passado ocorre, sintomas trazidos na vida atual, tais como os medos, fobias, doenças físicas, padrões de comportamento, etc., são amenizados, diminuídos consideravelmente, ou podem simplesmente deixar de existir. Pode-se realizar o tratamento somente com as técnicas da apometria ou usar em paralelo trabalhos de terapia de vidas passadas ou constelação familiar. O que significa? Significa que o consulente ele pode ir, por exemplo, estar trabalhando com a equipe apométrica, o caso dele, ele pode procurar um psicanalista para fazer a TVP e pode também procurar um especialista em constelação para fazer a constelação. Pode levar os 3 tratamentos em paralelos. O tratamento pode ser realizado com o consulente presente ou ausente, tá, gente? Porque a gente está trabalhando personalidades, não está trabalhando o corpo físico. Captação psíquica, como que a gente, né, um roteirinho aí para vocês. A equipe pode ter quantas duplas, né? Operador médio e um médio de incorporação tiverem disponíveis. Então, se a gente tem uma dupla, a equipe é uma dupla. Se tiver 2 duplas, são 2. Se tiver 3 duplas, são 3 duplas e assim vai. Quanto maior a equipe, mais campos serão tratados em cada consulta. Óbvio, né? Se cada dupla trata um campo, se a gente tiver 5 duplas, a gente vai tratar 5 campos e assim sucessivamente. Um dos operadores deverá ser o dirigente do processo para orientar o grupo. Então, se tem várias equipes, a gente precisa ter uma pessoa para ser o dirigente de todas as equipes aí. O dirigente irá fazer as preparações já estudadas, explicar o caso do consulente, dividindo as duplas, dando início aos desdobramentos e às aberturas de campos. Cada dupla, então, anota suas observações e recomendações depois do tratamento. Os trabalhos devem respeitar o sigilo das informações. Não existe um tempo limite, mas 1 hora de trabalho é uma boa referência para não desgastar a equipe. Se o grupo tiver mais de uma dupla, todos devem falar o mais baixo possível e o primeiro a terminar deve se manter em silêncio até que os demais terminem. Utilizar as técnicas que a gente já estudou. Aí, do livro do Godinho também, ele mostra, aí, por exemplo, que um campo aberto foi um corpo espiritual que encarnou diretamente
no médium 1, um dos subníveis desse corpo incorporou no médium 2, o outro no médium 3, o outro no médium 4. Então, o mesmo consulente foi desdobrado aí em 4 partes. Todas as partes desdobradas são referentes ao corpo astral e cada uma delas incorporou em um médium diferente. Aí depois tem uma outra forma aí onde a gente tem um corpo, né, tem todos os corpos aí, mas em vez de serem vários médios, o médium é que se desdobrou e cada corpo desdobrado do médium atendeu a um dos corpos desdobrados do consulente. Registro da captação. O consulente deverá ser escolhido mediante anamnese realizada na assistência fraterna, que a gente já falou, né? Tem que ser feito todas aquelas peneiras até ver quem realmente necessita desse tratamento, porque a agenda é muito grande, a gente tem que ter critério para escolher. A data da consulta será agendada de acordo com a disponibilidade do grupo. O operador deverá anotar a história acessada que levou ao problema mostrado no campo aberto e a solução dada. Também deverá serem apresentadas recomendações ao consulente. As fichas devem ser reunidas e transcritas para entrega ao consulente, verificar a necessidade de retorno e agendar. Aí uma experiência que eu tive com o Godinho, num dos cursos que eu fiz com ele, também fiz 2 captações, e ele grava as captações, depois ele transcreve ela em detalhes, num relatório e entrega para a gente no final. E o Chico disse, né? E aguardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. É o que a gente espera, né? E o Mister Joinha despedindo de vocês a parte teórica e abrindo a parte de diálogo. E agora é com vocês. Bom, eu achei muito interessante aquela parte que fala sobre personalidade, obsediar uma pessoa da família, no caso. Nossa, nunca imaginei isso. A gente até já discutiu isso, né, Carmen, naqueles estudos que a gente faz antes da Pometê. Essa questão das personalidades múltiplas e principalmente as personalidades sub, elas agirem como obsessores de pessoas que vivem ao nosso redor, né? Tentando convencer a gente através dessas outras pessoas. Diga, Fernando. Fala, seu Carlos. Eu não digo nada, estou só para aprender aqui, só para escutar. Vem com Só essa não. escutando. Vem com essa não, que você já é faixa preta, 5º Dan. Tá bom. Não, eu tenho lido muito sobre a captação psíquica, assim, é o que eu tô, no momento agora, minha mente está aí, né? Daí é bem dentro disso que você falou mesmo. Assim, eu não vejo a captação psíquica como uma incorporação. Ela já o próprio termo já diz, né? Uma captação. Não tem, não é, eu não vejo um médium incorporado naquele momento, assim, com o espírito, a personalidade, na verdade, dominando ali, né? A personalidade vem, existe aquele diálogo ali, não seria uma incorporação, né? É tudo, a gente sabe que é tudo controlado pela espiritualidade, né? No nosso caso, que fazendo dentro do centro espírita. Mas eu não vejo como uma incorporação, não. O que você acha? Tem alguns conceitos que a gente faz uma diferença, eu particularmente faço, né? Incorporação e canalização. Né? Eu vejo a incorporação normalmente como espírito alheio, né? Diferente da própria pessoa, não é personímico nem anímico, né? É perispídico mesmo, onde existe um acoplamento áurico perfeito, e aí é feito, né,
transmitido a fala, os trejeitos e tudo mais. E tem a Sim. canalização, que é a canalização, você pode ser transmitida telepaticamente, e aí deve ser o que você está falando, né? A personalidade, o médium, ele vai se conectar telepaticamente com a personalidade e transmitir através das suas cordas vocais o que a personalidade quer passar. E aí, nesse conceito, realmente é uma canalização, que é o que os extraterrestres fazem. Os extraterrestres não fazem incorporação, eles fazem canalização. Para quem gosta de assistir, por exemplo, a Mônica, lá naquele canal dela, que lá é uma canalização, é telepático. Então, nesse sentido, eu concordo com você, né, que a gente... Mas tem muita gente que não sabe a diferença, e para eles, se o espírito falou, se o personagem falou, é incorporação. Incorporou. Assim, falo com base vamos dizer, nas experiências que nós viemos fazer nesse ano, né? No começo do ano, a gente começou a trabalhar, fizemos algum, né? Um interlocutor, o médium captador ali, né? E o paciente que está sendo tratado logo em frente. Então, assim, acontece de ter uma, duas, três personalidades, né, na mesma noite ali que são tratadas. Eu falo com base nisso. Mas nós já começamos a usar a captação também na apometria, né? Dentro do trabalho de apometria, a gente abre ali e faz a captação quando surge essa oportunidade ali. Eu já fiz, já vi o Paulinho fazer, parece que a Alessandra, a Joana, elas fazem com facilidade. Aí tem que perguntar para elas se tem alguma diferença quando a gente está naquele formato lá, que a gente fica com a luz acesa, fica conversa dentro da apometria, se é diferente ou não. Eu não vi muita diferença, não, quando eu trabalhei, se eu não me engano, não sei se foi com a Elaine, não me lembro. Mas nós fizemos a captação dentro da apometria, foi bem interessante também. A captação é você deixar a personalidade se manifestar através do médium, né, que eu chamo de canalização, você também está tendo esse entendimento. Eu deixei aí a questão da incorporação, porque esse material é do Godinho, então como foi um Ctrl+C, Ctrl+V, eu deixei o texto original. Mas eu faço essa diferença também e vejo dessa forma. Aí tem as médias, né? Cadê elas? Cadê a Alessandra? É a Joana. Fernando. A Elaine aí, ó. Olha eu. A gente fez tanto captação quanto incorporação no começo dos tratamentos lá, lembra? Sim. Teve os dois, né? Exatamente. O médico, percebeu a diferença. A diferença é grande no sentimento do médium. Na forma de trabalhar, né? Na forma de pensar. A gente sabe quando está captando e quando está incorporando. Isso aí é uma diferença assim, muito óbvia para o médium, né? Isso. Agora, para vocês, eu não sei se vocês percebem. O papel do interlocutor nesse momento que é importante, porque ele tem que perceber tudo aquilo ali e na captação modificar a vibração daquela experiência ali, né, daquela personalidade, e trazer ela de novo para perto ali do conjunto, né? Para perto, ela está puxando para um lado que não está sendo legal. Então, aí, na captação, a gente vai conversar com ela, ver o que está acontecendo, e trazer ela para cá. E o paciente do lado ouvindo tudo também, porque na vida presente dele ele vai ter que mudar um punhado de coisa, né? Conscientemente, a personalidade encarnada tem que ajudar essas personalidades que vão aparecer ali. A captação ela é mais extensa, pode trabalhar várias personalidades, subpersonalidades na captação. Na incorporação, não, eu acho que ela é menos extensa. Será? Não. Quando nós fazemos dentro da apometria, ela não tem um desdobramento, o segundo tratamento, a conversa com o paciente. Isso vai acontecer lá na assistência fraterna, né? Agora, dentro da captação do Godinho, a assistência fraterna já acontece ali na hora, né? Tudo está acontecendo, já está influenciando. Isso mesmo. Essa é a diferença. Interessante
O que eu acho interessante na captação, quando a gente vai trabalhar, nós não temos noção nenhuma qual que é o problema do paciente. Nós estamos ali como veículo. Então, assim, é mais a comunicação mesmo. Eu acho que na apometria a gente abre o campo, a gente entra, a gente analisa, e nem sempre tem essa comunicação. Então, assim, a captação é bem a comunicação mesmo, é simplesmente você concentra na mente do paciente e a personalidade fala, você não tem essa visão, esse campo, não tem a queixa dele, a gente não tem noção nenhuma do que está acontecendo com aquela pessoa. E é O desgaste é menor. impressionante. E impressionante que quando a gente termina, o Fernando, a Adri viu isso, como identifica com os sintomas e o problema que a pessoa tá passando ali. É bem bacana, é muito mais interessante, na minha opinião, é muito mais interessante, muito mais... se o paciente estiver pronto para aquilo, mais aproveitamento. Eu achei o máximo. Foi muito legal essa experiência da captação. Nós vamos retomar ela, pode ficar tranquilo. Continuar. Realmente, na captação, o desgaste é menor do que da apometria. Muito mais. Muito menos o desgaste, eu acho. Eu acho que a captação ela é bem direcionada, né? A pessoa estando na sua frente, você conecta com a mente dela e ela é bem direcionada. A apometria, a gente não é só aquela personalidade, né? São os níveis, subníveis, os corpos, os obsessores, a casa, tudo que está em volta, tudo que envolve aquilo. Ao passo que a captação, eu acho que ela é mais direcionada. Mesmo que a pessoa está na sua frente, a espiritualidade já direciona para aquele problema, para aquela personalidade que está em desarmonia com o grupo. Agora, na apometria... A apometria abre mais, né? Sim, você vê muito mais coisa ali. Eu acho que a captação ela é mais restrita. É justamente aquilo ali, é selecionadinho ali o que vai ser trabalhado com aquela pessoa. Agora, a apometria, ela é mais abrangente. Eu acho também. A captação, você olhando pelo Godinho, né? Você pega lá um caso e ele fica ali 40, 50 minutos trabalhando aquele caso ali, só aquilo, na captação. E já na apometria, você pega um monte de casos, e é o que vocês estão falando, a gente trata bolsão, trata laboratório, trata espírito, quer dizer, é um tratamento no atacado, num tempo muito curto. E na captação, não. A captação é um tratamento muito direcionado num tempo necessário para aquele campo, né? É bem isso mesmo. Agora, deixa eu fazer uma colocação, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que incomoda, está me incomodando aqui, e eu acredito que também deve incomodar muita gente, né? Não sei. A captação, você trata só o paciente. No espiritismo, o que nós aprendemos, pelo menos no início, era tratar tudo. Claro que a gente trata também o paciente, né? Mas, principalmente os obsessores. E eu fazer o encaminhamento dos obsessores, fazer a limpeza do local, que isso também é muito importante. Você elucidar os obsessores, né? Aqueles espíritos que estão em débito, que precisam de esclarecimento. Muitas vezes até obsessores que já morreram também e que nem sabem que já morreram. Isso tudo aparece no nosso trabalho de apometria. Então, vocês, eu não sei, pode ser que eu esteja enganada, eu nunca ouvi falar nada nem a favor, muito menos contra, mas isso está me surgindo agora. E aí, o que vocês me dizem?
Não que seja errado fazer a captação, entendeu? Não estou colocando nisso. A captação eu vejo mais como um bem para o próprio paciente, para aquele que foi lá, que foi buscar, que está sofrendo e tal. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos chances de fazer por atacado, mas realmente serem recolhidos. Todos os médicos veem isso. Quando a gente trata bolsões, é aquela enormidade, aquela infinidade de espíritos que estão sendo recolhidos. Tá? E quando você lê também o livro, a obra que o Carlos mandou para nós, dos infernos... Cidades Infernais. Cidades Infernais, ali também você tem, que é tem várias menções ali, vários relatos do próprio André Luiz e de outros espíritos também, que são muito famosos, e você vê o trabalho que é realizado. E, na realidade, eu acho que num trabalho de apometria, talvez a gente não chegue lá no fundão, como o Carlos falou no início, que chegar nos mestres, nos magos e que é muito difícil. Mas nós recolhemos muita gente que está muito espírito, muita alma que está desesperada por aí. Sandra, mas uma técnica não substitui a outra. Ela está sendo utilizada junto com a apometria. Vamos imaginar assim que seja uma especialidade, como um oftalmologista, como um cardiologista, né? O cardiologista se especializou em tratar o coração ali, a parte cardíaca. Dentro da captação psíquica, a gente trabalha a personalidade encarnada. A gente vai dar um alento para a pessoa que está encarnada ali, que está com um monte de problema na cabeça, está correndo para um monte de lado e não sabe para onde vai. Então, dentro da captação, a gente consegue alinhar esse destino dela, vamos dizer assim, colocar todo mundo para puxar a carroça para um lado só. Mas uma não substitui a outra. Muito pelo contrário, a captação psíquica foi incorporada dentro da apometria, meio assim, sem a gente planejar nada. Ela foi incorporada dentro da apometria como uma nova possibilidade, e, paralelo a isso, a gente consegue, com outro grupo, com outra formação, com outra identidade, vamos dizer assim, trabalhar a personalidade de quem vai lá buscar essa cura. Nem todo mundo vai poder passar pela captação psíquica. Precisa, assim, estar consciente, pelo menos, dos problemas que tem, né? Querendo modificar, querendo ouvir algumas verdades que vai ouvir na hora ali, porque ela vai estar presente, né? Então, assim, é uma outra modalidade, é uma outra especialidade, vamos pensar assim, né? Então, a apometria, ela é abrangente, claro que mas ela nunca vai ser, nenhuma não substitui a outra. Pelo menos é a visão que eu tenho, e é isso que vamos dizer assim, que me encanta nisso, porque trabalhar a personalidade da pessoa. Ela ajuda muito mais a assistência fraterna do que o tratamento da pessoa em si. Não sei se eu fui claro para você. Né, Fernando? Não, eu entendi perfeitamente. Ela é mais ligada à personalidade, ela é mais ligada ao presente aqui. Peraí, o que está acontecendo aqui com essa moça? Aí ela vai ouvir, ela vai tirar as ideias dela, a gente vai conversar, e tá pronto. Mas nada impede daqui a pouco a gente colocar ela lá na apometria, porque viu que tem um bolsão, porque viu que ela não vai dar conta de fazer aquilo sozinha, porque ela está com tendência suicida, entendeu? Eu acho... Ela vai lá para a assistência fraterna. Eu acho que ela é mais próxima da assistência fraterna do que da apometria, a captação. Minha visão, tá, gente? Tá, e eu entendi. Tá, perfeito. Porque eu acho que, assim, no nosso trabalho de apometria, a gente não deve esquecer que nós somos apometras, né? Que nós quer dizer, somos apometras. Nós tentamos ser apometras, né? A gente está ali para tratar, na realidade, os espíritos. Eu acho que esse é o nosso... Não vou te falar assim que esse é só o nosso foco, porque o nosso foco também é o paciente. E eu concordo com você, mas a gente também não deve esquecer do trabalho de desdobramento, do trabalho de apometria mesmo.
No total. Isso a gente vai fazer na apometria. Na captação a gente vai fazer diferente. Ô, Sandra, mas a gente vê o nosso grupo 20 anos atrás de apometria, o tanto que mudou de 20 anos para cá, o tanto de técnica, o tanto de coisas que foram surgindo e que nós fomos utilizando na apometria, você vê que a captação é mais uma. Não é? Eu entendo. Você lembra que... Eu entendo. Eu só falo assim, que nós... Não, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Quando nós começamos, a gente mexia só com corrente magnética. Vocês lembram disso? Então, é totalmente diferente. Agora, o que eu estou dizendo é que a gente... eu acho lindo também a captação, tá? Mas a gente também não pode, nós não podemos desprezar o nosso trabalho também de apometria, tá? É só isso que é a minha preocupação. Tá? Obrigada, Fernanda. Obrigada, que são técnicas que se completam, mas se complementam, né? Uma não exclui a outra jamais, uma pode estar embutida dentro da outra, de repente, como o Fernando falou, a paciente chega com uma captação e a gente sente que não é só a captação, que ela precisa de uma apometria, que ela precisa de uma, entendeu? De uma assistência fraterna mais específica. Então, eu acho que uma técnica não complementa a outra. É como se fosse o raio-x, a tomografia e agora a ressonância. E é uma coisa bem específica quando você pede uma captação. Eu estou com um problema bem específico e eu fui orientada previamente pela minha assistência fraterna, pelo meu terapeuta holístico, seja lá quem for, já me orientou que eu vou passar por esse tipo de tratamento e vou estar presente ali. Por exemplo, eu, Sandra, no meu caso, ia ser, quando nós paramos de fazer a captação, eu iria ser a Vani e depois a próxima eu. Eu falei, não, eu não vou, não estou preparada, não quero. Eu sempre falei isso para todo mundo lá. Falei, gente, eu ainda não vou, eu não quero, porque eu ainda não consigo. Ainda bem que chegou a pandemia, chegou o vírus que me ajudou. Eu nem chegou a minha vez, eu fiz até hoje. Eu acho assim, que são coisas que se complementam, tá? Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho específico, gente, que é para alguns casos, na verdade. A apometria, eu acho que é geral, né? Para todos os casos que chega até a apometria. Porque muitas vezes é tratado coisas que estão ligadas à pessoa, que não é nem da pessoa, mas em muitos trabalhos nossos, através daquela pessoa, a gente chega em bolsões, chega em outros lugares, ajuda outros espíritos que estão ali querendo ajudar alguém que foi um dia conectado com aquela pessoa. Então, é o que vocês falaram, é amplo, né? Então, eu acho que a captação não é para todos os casos, é para aqueles casos específicos mesmo, como disse o Fernando, né? Que quer tratar aquilo, né? Agora, tudo que vier além daquilo passa pela apometria, mas é uma ferramenta a mais e maravilhosa como todas as outras, pode ser usado, nossa, e é maravilhoso mesmo. Gente, o que eu observei nas reuniões que eu participei, que eu achei interessante, ela está voltada muito para uma coisa muito emocional, alguma coisa que está prejudicando o meu emocional. Então, assim, você vê, nós vimos alguns casos lá que a pessoa transformou. Ela é outra pessoa hoje, ela tem outro comportamento, porque ela viu que impedia emocionalmente. Então, eu acho que a captação está muito ligada, é onde trava a pessoa no emocional, que faz a diferença. Porque ali não vai abrir se ela trava coisas do passado, bruxaria, mago, essas coisas, não traz nada. O que eu percebi foi isso, bem voltado para esse emocional. E que dá um respaldo muito grande para o paciente, dá uma liberada bem grande nisso. Então, eu achei isso muito bacana. Pessoal, deixa eu te perguntar uma coisa, Carlos. Pode falar. Eu entendo que são várias técnicas. E como eu fiquei afastada há muito tempo da apometria, tem muita coisa que eu não vi, não sei ainda. Mas essa coordenação de usar uma técnica ou outra não depende do mentor da reunião, porque às vezes eu quero fazer uma coisa e aí vem outra, entendeu? Quer dizer, não está no meu comando o que eu vou fazer. Está no comando de uma ordem
recebo para fazer de um caminho ou outro, né? Isso aí é o seguinte, Cida. Eu falo o seguinte, que a apometria para mim é um Kinder Ovo. Porque quando eu vou para lá, eu não sei o que vai acontecer. Eu também não. Você pega a ficha, aí tá lá, ó, o cara tem um problema no pé, tem um... Fica um tempão lendo os problemas dele, beleza. Então, guarda a ficha aí, vamos tratar. A hora que você abre o campo, não tem nada a ver com o que está escrito na ficha, mas nada. Então, é um Kinder Ovo. Por quê? Porque, não sei se você se lembra do primeiro encontro nosso, uma das primeiras coisas que eu falei sobre a preparação das reuniões é que não somos nós que preparamos, é a espiritualidade que prepara, e ela prepara. Isso aí eu vi num livro lá do Ramatias, que ele fala que as equipes que trabalham do outro lado, eles, mais ou menos de 15 a 30 dias antes da reunião, eles já têm mais ou menos, já começam a trabalhar, a separar o que precisa ser trabalhado. Então, por exemplo, uma personalidade que está dissonante, ou um laboratório que a gente tem que visitar, já tem uma pessoa lá olhando para ver como é que vai ser a entrada ali. Então, realmente é um Kinder Ovo. Mas aí o que acontece? O operador, principalmente, ele trabalha muito por intuição. Né? Vem aqui os mentores, aqui, põe a mãozinha na nossa testa aqui e vai direcionando o que a gente tem que fazer. Então, a gente fica meio só como ferramenta. Só que o que os mentores falam, inclusive do nosso grupo apométrico já falou isso também, que é como se fosse um ficheiro que eles têm que pegar uma ficha lá para fazer um trabalho. Se a ficha não estiver lá, fica difícil para eles. Então, quando você começa a estudar as técnicas, entender as técnicas, então, quando ele vai lá na sua mente para te intuir a fazer alguma coisa, a ficha está lá. Ele vai lá, pega aquela ficha e põe na sua frente. Mas se você não estuda, se você não aprende técnicas novas, fica só naquele arroz com feijão, então você limita também o trabalho que ele tem que fazer. Porque ele, por exemplo, a gente viu na semana passada os raios. Aí você tem que tratar um bolsão que você vai chamar, por exemplo, a mestra Roena, e você vai envolver ela ali com aquele bolsão com energia cor-de-rosa e fazer um trabalho vibracional ali, para quebrar aquelas correntes emocionais, aquelas ressonâncias. Só que a mestra Roena está do seu lado, ali esperando para trabalhar, mas você nunca viu falar nela, não sabe o que o raio dela faz, as vibrações dela faz. Não, mas aí é o conhecimento da técnica. Não, eu não estou falando do conhecimento da técnica, eu estou falando de qual técnica usar, não é escolha nossa. Não, pois é, não é escolha nossa, mas é o que eu estou falando. Se você tem um rol grande de técnicas que você estudou, quando o mentor chega do seu lado, ele vai escolher a que é melhor para o campo. Mas e que você conhece. Agora que você conhece. Se você não conhece eu acho coisa, que você tem que conhecer ele fica limitado. Então, assim, eu tô concordando com você. Eles que escolhem, mas a gente também tem que estudar um pouquinho para ajudar eles a ter mais opções para escolher. Isso eu não tô... Isso eu concordo e acho que a gente tem que saber essas e outras todas que vierem para frente, a gente tem que estar a par disso tudo para a gente poder usar, né? Mas realmente eles que escolhem, é verdade isso aí. Tanto a captação, como a apometria, como o tratamento de bolsão, de laboratório, seja lá do que for, eu sinto que, às vezes, por exemplo, eu quero ir para um lado e eles me levam para outro, como... Dá licença, você fica quietinho aí, doa energia que nós vamos fazer o resto. Né? Então, eu acho que tem muitas que eu ainda preciso aprender, mas eu quero aprender, sim. Só que eu acho que na escolha do que vai ser usado na hora, não sei não se depende muito da gente. Eu posso não saber os nomes de como vai ser, porque eu não conheço as técnicas. Mas que algumas coisas são feitas além da minha vontade por conta de um comando maior, com certeza. Não sei, essa é a minha opinião. Eu não sei nem se eu estou fazendo certo ou errado, entendeu? Se tudo já está planejado, obviamente a gente está sendo guiado, né? Não tem errado. Sossegar
às pessoas que não têm boa memória como eu. Não sei se tem alguém assim. Eu não guardo as eu coisas não sei. todas. Só que a gente estudando, a gente não precisa guardar. Os próprios mentores vêm e nos levam àquele lugar e nos fazem lembrar no momento certo. Então, Concordo. eu tenho certeza que eu não vou guardar isso tudo que o Carlos nos ensinou para a gente, esses nomes todos e não sei o que e tal. Mas eu sei que na hora, eu sabendo, assistindo às aulas e lendo os livros, eu sei que na hora eles vão me lembrar. Então, eu fico sossegada em relação à minha má memória. Elaine, mas eu também você fico, lembra que graças uma a das Deus. primeiras coisas que a gente mostrou hoje foi aquelas divisões da consciência em inconsciente, subconsciente, consciente. Então, você lembrar é o consciente. Mas se você já viu alguma vez na sua vida, nem que seja quando você foi bebezinho, você está lá no seu subconsciente. Subconsciente. Então, você vai usar ele, não precisa estar memorizando, ele está lá na sua cabeça, está disponível para quando precisar. Mas foi isso que eu falei. Isso é que é bom. Alertando para as pessoas que não têm boa memória como eu, que é bom estudar, é ótimo estudar, conhecer, aprender, mas que eu sei que eu não vou guardar aquilo tudo, mas eu sei que os mentores vão me lembrar na hora certa, né, cara? Com certeza. Gente, tá bom essa discussão, mas a gente ficar aqui vai o resto da noite. A gente já estourou aí 40 minutos. Vamos Então fazer um tá. encerramento. Hoje rendeu, hein? Rendeu. Hoje Eu sabia. rendeu, hein? Eu sabia, esse é um assunto que todo mundo gosta, então. Mas é só para lembrar vocês o seguinte, semana que vem prova oral, hein? Vou viajar, vou faltar. Eu não sei, não, Sandra mas vai eu faltar, eu também vou. Eu vou trabalhar de perto Vou ter nesse que dia. fazer segunda chamada, gente. Faz uma colinha no braço aí, ó. Vou fazer aqui no colo. Colar isso tudo que você ensinou é impossível. Eu acho que a semana que vem eu não vou estar bem. Também. Eu acho que eu vou pedir para o meu mentor fazer a prova para mim. Só um abraço para vocês, obrigado aí de novo. Sacanagem. Carlos, obrigado. Boa Deus semana. te pague. Então, Carla, boa noite, noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Não, Obrigada, obrigado. Carla. Boa noite, gente.